Os seus sentimentos dizem muito sobre você, mas eles não dizem nada sobre quem Deus é. Meu nome é Sabrina, hoje eu vim trazer mais um devocional para vocês. Antes de começar esse vídeo, eu queria te pedir para você se inscrever no canal do YouTube, ele vai aparecer aqui no cantinho para vocês. Se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilhe e comenta, amém? E hoje o tema do devocional é organize as suas emoções. E nós somos chamadas para ser guiadas pelo aquilo que o Senhor ele fala. Por tudo aquilo que o Senhor fala a nosso respeito, por tudo aquilo que já está determinado pelo Senhor para nós, amém? A gente não é chamado para a gente viver o que a gente sente. Eu até queria dar um exemplo aqui, que tem muitas pessoas na Bíblia que a gente pode seguir o exemplo deles, como Débora, como Maria, como Esther, como Paulo e vários outros. Mas uma coisa que todos eles tinham de igual são os sentimentos, e que nós hoje também temos. A gente tem sentimentos e nós precisamos governar os nossos sentimentos. Um exemplo aí, de um sentimento é quando a gente age por impulso, quando a gente tá nervoso ou quando a gente tá muito ansioso e a gente age por impulso e depois a gente se arrepende do que a gente falou ou do que a gente fez. Isso sempre vai acontecer, A nossa carne, o nosso corpo humano, ele sempre tende a fazer isso mesmo, A nossa carne, ela sempre vai focar no que é raso, no que não produz nada, no que é passageiro, no que é limitado, Mas o nosso espírito, ele vai focar nas coisas eternas, nas coisas que vão valer a pena, nas coisas que realmente vão ficar na nossa vida. Então, com isso, com essa palavra, dá pra gente fazer realmente um diagnóstico, Será que será que a gente tem realmente ouvido a voz do Espírito Santo? Com que a gente tem alimentado o nosso espírito? Da mesma forma que a gente alimenta a nossa carne, da mesma forma que a gente alimenta o nosso próprio corpo, a gente também precisa alimentar o nosso espírito, E como a gente tem alimentado o nosso espírito? Eu queria te fazer essa pergunta hoje, Como será que você tem edificado o Espírito Santo dentro de você? Porque o Espírito Santo, ele também precisa ser edificado, Nós precisamos edificar ele, então a gente precisa ler a palavra, a gente precisa buscar, a gente precisa orar, a gente precisa ir à igreja. Por quê? Porque tudo isso vai edificar o Espírito dentro de nós. E eu separei 3 práticas aqui pra gente fazer, que eu vou ler aqui com vocês. A primeira é a palavra. Alimente-se da verdade. A única verdade absoluta que nos transforma é a palavra de Deus, é a Bíblia. Não tem como, a gente pode ler livros, a gente pode estudar, mas realmente o que vai nos transformar não é isso. E o segundo é intimidade. Converse com Deus na sua intimidade. Converse com o Senhor. Acima de tudo, Ele é soberano, mas Ele também é um Pai. Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai. E assim como a gente gosta de conversar com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso marido, o Senhor, Ele também gosta que a gente converse com Ele. Amém? E o terceiro que eu separei é obediência. Caminhe naquilo que Ele já revelou para você. Obedecer é quando você sabe de uma verdade e você escolhe caminhar nessa verdade. Você escolhe ser obediente ao Senhor. E eu queria ler também aqui um capítulo com vocês, só para encerrar, que diz assim, tá em Tiago 3,16, que fala: pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Então aqui com esse versículo, a gente consegue ver que realmente as emoções nossas, quando elas estão desalinhadas, quando elas não estão controladas, elas geram desordem, Elas geram confusão, elas geram vários tipos de males na nossa vida, E quando o Espírito Santo ele governa, quando o Espírito Santo ele está à frente da sua emoção, isso não acontece. A gente não fica com desordem, a gente não fica envergonhado, a gente não tem isso. Quando o Espírito Santo ele governa, ele traz paz, ele traz revelação, ele traz amor, e a gente não se sente mais como a gente se sentia antes, com as emoções descontroladas. Então eu queria encerrar esse devocional de hoje falando para você deixar realmente o Espírito Santo, deixar que o Senhor ele governe as suas emoções. Coloque sempre o Senhor à frente quando você vê, nossa, eu tô muito ansiosa, então Senhor, entre aqui na minha ansiedade. Senhor, não me deixe ficar ansiosa, Senhor, eu tô muito triste. Não, Senhor, não me deixe ficar triste, Pai. Então realmente coloque o Senhor na frente das suas emoções, porque eu sei que uma emoção descontrolada é muito ruim. É muito ruim você ser uma mulher, você ser um homem com emoções totalmente descontroladas.
e pratique mesmo essas 3 aplicações que eu coloquei: a palavra, a obediência e a oração. Amém? Um beijo e até o próximo devocional.